Debate da semana. Conversas cruzadas, factos e ideias em confronto. Debate da semana. Um programa de Lionel de Freitas, aos sábados ao meio-dia, com a reposição aos domingos, depois da 13h, na TSF Madeira. Adira à fatura eletrónica. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável. Bem-vindos ao Debate da Semana, aqui na TSF e na Rádio Praia Porto Santo, com cobertura para toda a costa norte da Madeira. Hoje, no painel político, os comentadores Pedro Coelho, Miguel Silva Gouveia e José Manuel Rodrigues. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. A semana começou com a obsessão do Primeiro-Ministro António Costa pela Madeira. A frase foi preferida na Ponta do Sol, numa reunião partidária sobre a Europa. E quase que numa prova dessa obsessão, Paulo Cafofo disse que o Estado e este Governo não têm falhado com a Madeira, que António Costa não tem falhado com a mobilidade entre a Madeira e o continente. Vamos começar exatamente por aqui, sabendo desde já que também teremos temas propostos pelos nossos comentadores. Miguel Silva Gouveia, onde e como se vê, como se traduz na prática esta obsessão do Primeiro-Ministro pela Madeira? Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o auditório, quer aqui da TSF, quer no Porto Santo, que também nos ouvem nesta emissão, e desejar a todos também um bom mês de fevereiro que agora começou. Esta obsessão de António Costa pela Madeira foi, obviamente, expressa num contexto partidário e não num contexto de governação. Falava ele enquanto secretário-geral do PS nacional. Mas é a mesma pessoa, não é? Sim, penso que é a mesma pessoa, presumo eu. Há muitos que de manhã vestem vestem uma figura de líder e à tarde vestem figura de muleta, mas isso vamos falar daqui a pouco. Mas só há muleta quando há cambados. Exatamente. Mas de qualquer modo, Paulo Cafofo disse que o Governo e este Governo não tem falhado com a Madeira, ou seja, estava a reconhecer António Costa como Primeiro-Ministro naquele momento. Muito bem, mas de qualquer das formas, não fugindo à questão, António Costa pode-se dizer que de facto nos últimos governos constitucionais da República Portuguesa tem sido aquele que, se por obsessão entendermos uma obsessão virtuosa, aquele que mais tem dado à Madeira. E só vou dizer 3 exemplos. No dicionário não há obsessão virtuosa. Há uma obsessão. O que vale é que eu vou dar 3 exemplos e depois já também vamos lá retorquir esta farpazinha ali do meu colega de Câmara de Lobos. 17 milhões de euros ano entregues à Madeira, uma reivindicação de 2006 que estava prevista na participação nos Jogos da Santa Casa, os Jogos Sociais. Foi neste mandato que isso ficou resolvido e a Madeira, neste momento, já recebe 17 milhões de euros ano, 17 milhões de euros de obsessão que entram na economia regional para fins de solidariedade. Mas poderia dizer outros. Só vou referir mais 2, por exemplo, a questão do hospital, que quer se queira, quer não, por muitas formas que queiramos, ou perspectivas que queiramos abordar a questão, a realidade é que o hospital, neste momento, está consagrado e tem o tal montante de 96,5 milhões, mais IVA, para a construção deste equipamento importantíssimo para a região autónoma da Madeira, um projeto que se arrastava também há mais de 10 anos, passou por vários governos e só com esta obsessão de António Costa é que se efetivamente se inscreveu no orçamento e até o concurso já pode ser iniciado, pelo menos na parte de prévia qualificação. Já foi lançado. Quando sai. A prévia qualificação. Há um conjunto de outras, posso dizer, a questão do POSEUR, que foram alteradas as regras para a Madeira poder se candidatar na sequência dos incêndios de 2016, cerca de 30 milhões de euros, dos quais já vemos aqui na cidade do Funchal um conjunto de 6 escarpas a serem reabilitadas, 6 escarpas obras da Câmara, o Governo Regional também terá as suas, e isto também reveste-se, ou foi devido à tal obsessão
de António Costa pela região. Entretanto, havia outras, a taxa municipal, a taxa de direitos de passagem que a Eletricidade da Madeira reivindicava desde 2006, foi inscrita e relevada para a tarifa nacional também já neste governo, representando 7 milhões de euros ano a entrar na economia regional, entre outras coisas que os governos anteriores, obviamente, não fizeram. Se por obsessão virtuosa entende-se este tipo de tratamento e de respeito pelos madeirenses, eu acho que sim, é uma obsessão positiva, ao contrário daquela que tem sido a obsessão dos governos aqui PSD Madeira, que Miguel Silva Gouveia demasiado obcecados a criticar a República e a trabalhar pouco. E em relação, por exemplo, ao subsídio de mobilidade e ao sistema da mobilidade entre a Madeira e o continente, Paulo Cafofo disse a seguir, nessa intervenção, que o governo não tem falhado e que António Costa não tem falhado também com a mobilidade entre a Madeira e o continente. Bom, eu julgo que não tem falhado, porque se remontarmos a 2014 e soubermos que em 2014 com o subsídio de mobilidade antigo eram 6 milhões que a República pagava por esse subsídio social de mobilidade. Depois, com o atual modelo que foi desenhado entre Passos Coelho e o ex-secretário Eduardo Jus, hoje em dia já representa um encargo nacional para os cofres da República de 40 milhões. Estamos a falar de um aumento de 34 milhões de euros que tem sido cumprido, ninguém aqui tem falhado, tem aumentado os custos, no entanto, o dinheiro tem chegado às companhias e o subsídio tem estado a funcionar, cumprindo António Costa, mais uma vez, se calhar obsessivo por pagar tudo aquilo que se penso que ele tem cumprido o financiamento das companhias, não dos madeirenses, mas isso é outra questão. Vamos de imediato dar aqui a palavra ao Pedro Coelho sobre esta questão, já que é o opositor maior aqui em relação ao Miguel Silva Gouveia. Relativamente a esta obsessão, Miguel Silva Gouveia defende que é uma obsessão positiva, que não tem havido falhas. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos, a todo o vasto auditório da TSF Madeira. Efetivamente, na semana passada fomos brindados com a visita de António Costa, que tem vindo mais enquanto líder partidário do que enquanto primeiro-ministro. Sabemos que ele não foi o mais eleito, mas é o primeiro-ministro de Portugal. E, efetivamente, a palavra opção, tive o cuidado de ir ao dicionário, e tem 4 significados. Opção pode significar ato ou efeito de importunar alguém, o que considero que importunar não é um sinal positivo. Preocupação constante e absorvente, ou seja, o que interessa a António Costa é meter um quadro no Largo do Rato para dizer que foi o primeiro líder partidário do PS que um dia ganhou a Madeira. Outro sinónimo de obsessão é estado doentio, cuja consciência está ocupada por uma ideia fixa que não consegue ultrapassar, o que efetivamente revela o estado anímico de António Costa, e, mais grave do que isso, revela também o significado de obsessão, uma personalidade perturbada e de perseguição diabólica. É isso que está no dicionário da língua portuguesa, que a palavra desses opção, 3 significados, Pedro Coelho, qual é o que mais se identifica? Repare, eu acho que aqui a questão, a palavra opção, obviamente, António Costa quer um troféu, ou seja, não tem resolvido o problema dos madeirenses, a questão do subsídio de mobilidade, a questão dos 18 milhões de euros dos subsistemas de saúde, a questão do ferry, do subsídio de mobilidade marítimo, a questão aqui do passe sub-23, não tem aplicação na região autónoma da Madeira, só tem aplicação para o Porto e para Lisboa, a questão que não quer reverter a privatização da TAP, ou seja, esta opção, para ser virtuosa, como o Miguel falava, tinha que ter dados concretos, sinais concretos, e efetivamente isso não se tem verificado. Há um constante entrave às medidas que saem da Assembleia da República, inclusive com os votos do Partido Socialista, e António Costa está focado efetivamente em ganhar a Madeira, custe o que custar, e sabe que se resolver agora o problema dos madeirenses e porto-santenses, poderá ter algumas dificuldades em ganhar as eleições do próximo 22 de setembro deste ano. Portanto, esta opção, esta palavra usada no contexto partidário, só tem este significado, porque obviamente a Madeira faz parte do todo nacional e merecia outro respeito, mas António Costa faz lembrar
aqueles adolescentes, quando nós estávamos na escola primária, que fazia o concurso dos beijinhos na boca. E portanto António Costa quer ser aquele que dá mais beijinhos na boca, mas depois isto não tem reflexos para a frente, não tem reflexos, não sei se fez, não fez, mas quer dizer, isto só para dizer que isto não vai com palavras, vai com mais do que isso. E efetivamente os madeirenses estão a ser discriminados, os reais problemas das pessoas não estão a ser resolvidos. Há efetivamente um troféu que António Costa quer ganhar enquanto primeiro líder partidário do PS que ganha já percebemos a Madeira. Que já está agora a questão, há um conjunto aqui de dossiês que efetivamente ainda não estão resolvidos e que a República teme em não resolver, em prejuízo de todos os madeirenses e porto-santenses, independentemente da filiação partidária. José Manuel Rodrigues está a meio destes dois contendores. Na sua opinião, esta obsessão... O deixado pelo anterior Primeiro-Ministro foi um PAEF e a maior julgo de impostos aos madeirenses que alguma vez há memória. Esse sim deve ser defender os interesses dos madeirenses. Está-me a falar de um engenheiro José Sócrates? Não, está-me a falar de um engenheiro José Sócrates? Não. De Pedro Passos Coelho, uma pessoa que partilha o sobrenome. Com certeza, ouça. José Manuel Rodrigues, essa é uma questão. Esta opção de António Costa é positiva, é surrealista? Como é que interpreta? Eu acho que o Dr. António Costa está obcecado por ganhar as eleições na Madeira. É agora a obsessão. Para que esta obsessão se torne uma realidade, ele deveria começar por resolver os assuntos dos madeirenses, os problemas que afetam os madeirenses. Esse seria o melhor caminho para ele atingir o seu objetivo. Ora, o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS veio nestes 3 anos e meio, salvo 7 vezes à Madeira. E eu contabilizei aqui 7 assuntos dos madeirenses e problemas que estão por resolver, alguns já aqui focados. A primeira questão das taxas de juros do empréstimo do plano de ajustamento financeiro da Madeira. Foi corrigido no Orçamento de Estado, mas a verdade é que ainda estamos longe de ter uma taxa de juros equivalente à taxa de juros que é praticada nos empréstimos que a República Portuguesa contrai nos mercados internacionais. O segundo é a revisão do subsídio de mobilidade do transporte aéreo que se espera há 3 anos. A terceira questão é estender este subsídio de mobilidade do transporte aéreo, que está previsto há 8 anos e 6 meses e 9 meses na lei, estender este subsídio do transporte aéreo à mobilidade nos transportes marítimos. A quarta questão é a comparticipação do ferry, que a República, infelizmente, tarda também em assumir, apesar das declarações da senhora Ministra do Mar. A quinta é o passo dos estudantes, que já foi falado, do Sub-23, tem sido assumido pela região e não pelo Estado, como seria natural. A sexta questão são os 30 milhões de euros dos incêndios que tardam a vir para a região para resolver muitos problemas. E finalmente, a sétima questão é o atraso nos pagamentos dos subsistemas de saúde. E, portanto, eu acho que o melhor caminho que o Primeiro-Ministro tinha para, digamos, atingir o seu objetivo de ganhar as eleições da Madeira, estar bem obcecado, ser uma obsessão positiva, como aqui foi referido, ou virtuosa, para usar a expressão do Miguel, seria naturalmente resolver alguns destes assuntos. Era o melhor argumentário que o Partido Socialista teria para, naturalmente, dizer aos madeirenses: olha, vejam lá que foi um Primeiro-Ministro Socialista que resolveu isto. Afinal, nada disto é resolvido. Miguel Silva Gouveia, António Costa com uma obsessão com déficit em relação ao cumprimento de algumas... Não acredito que tenha um déficit. O que António Costa obviamente não tem a responsabilidade é para vir limpar tudo aquilo que tem sido feito de mal e as asneiras que têm sido feitas aqui pelo Governo Regional. O Governo compromete-se com ferry e depois, quando não consegue, bate à porta da República. Compromete-se com o subsídio de mobilidade, vê com problemas, bate à porta da República. Pede a revisão das taxas de juros, estão inscritos no orçamento, nunca é suficiente. Pede o hospital, tem lá o hospital consagrado, não é suficiente. Obviamente, tratar quase de uma criança birrenta desta forma, não há opção que nos valha. Muito dinheiro. Miguel Silva Gouveia, como reage àquela acusação que o PS está a preparar um conjunto de prendas para a campanha eleitoral no sentido de favorecer a candidatura de Paulo Cafofo? Quando sei, prendas e brindes. Ou seja, está a atrasar estas medidas. Normalmente são t-shirts. Está a atrasar, sim, mas estas serão prendas bem maiores. Está a atrasar um conjunto de medidas. Esse tipo de cronograma.
desconheço por completo. Acho que os dossiês levam o seu tempo a ser tratados. Acabei de dar aqui um exemplo dos 17 milhões da participação nos Jogos da Santa Casa, que desde 2006 era um problema que nunca ninguém tinha resolvido. Foi resolvido com este governo. Isso é verdade. Mas não faltam estas todas coisas. São 17 milhões de euros ano. A questão da eletricidade, que é uma área que eu conheço bem, desde 2006 era a região que assumia integralmente 8 milhões de euros a distribuir pelos municípios. A partir de 2016 está previsto no Orçamento de Estado, foi previsto no Orçamento de Estado 7 milhões de euros a ser assumidos pela República. São factos. Isto são factos. E a realidade é que os governos anteriores não resolveram nada disto. Gostaríamos de ter mais. Obviamente que o nosso está na natureza humana pedir mais e mais, mas é preciso também reconhecer Pedro Coelho, quer contrapor nesta matéria. Nos trata bem. Aqui a questão do ferry, todos nós nos recordamos das afirmações da Ministra do Mar, que disse que ia resolver esse problema. Aliás, esteve no Porto de Portimão a fazer a recepção ao ferry, teve várias iniciativas junto do Partido Socialista aqui na Madeira a dizer que ia resolver esse problema e não resolveu. A questão do subsídio de mobilidade, é o problema do ferry. A questão é do financiamento, obviamente, a questão do... Mas não foi uma promessa do governo do PSD? Miguel, então Miguel de Sousa diz que se metia no barco e a Canários resolver isso? Nós somos portugueses. Como é um português de Braga, no fundo, o que estão a dizer é que comprometeram sem saber como é que o iriam fazer. A questão que se coloca é que destas visitas de António Costa à Madeira são visitas partidárias em que, sob o ponto de vista de Primeiro-Ministro, sob o ponto de vista do Governo da República, não tem resolvido os problemas dos madeirenses. E isto porquê? Por birra, por uma questão partidária, e está obviamente a esquecer que é Primeiro-Ministro, obviamente não ganhou, não foi o mais votado, mas fez uma geringonça em Lisboa e hoje é Primeiro-Ministro de Portugal. Agora, há vários assuntos, ainda há pouco o Zé Manuel falou aqui de alguns, a questão dos subsistemas de saúde, a questão dos 30,5 milhões de euros dos incêndios que ainda não chegaram. Essa dos incêndios, portanto, é preciso esta questão. O Funchal tem 6 projetos no terreno neste momento, com base nesses montantes que foram comprometidos na altura. O Governo Regional está a fazer ali, na Ribeira de João Gomes, também uma intervenção com base nesses montantes. Agora os montantes só saem do POSEUR, isto qualquer pessoa que percebe de fundos comunitários e de obras sabe que funcionam assim, só vão sendo entregues conforme a execução financeira das obras. O que era pretendido na altura era que se criasse uma lei de meios. Pegassem 30 milhões, mandasse para a região e a região depois decidia onde é que gastar. Mas isso nunca ficou em cima da mesa. O que foi acordado, e eu tive a oportunidade de estar com o Sr. Secretário de Estado Nelson de Sousa e conheço bem, em primeira mão, aquilo que ficou acordado na altura com o ex-secretário, com o então secretário Rui Gonçalves. Abriam as linhas de financiamento, eram lançadas as obras e, conforme a execução financeira, ia sendo pago pelo POSEUR. E isso está a ser cumprido integralmente. Eu só queria voltar à questão do subsídio de mobilidade, que me parece importante para madeirenses e porto-santenses, porque a verdade é que o princípio da continuidade territorial não está a ser assegurado pelo Estado. Porque a continuidade territorial faz por via aérea e também por via marítima. Eu só quero lembrar que há uma linha aérea entre Bragança e Portimão que custa ao Estado por ano 10 milhões e 700 mil euros. Uma linha aérea entre Bragança e Portimão. É serviço público. É serviço público. A mobilidade rodoviária e ferroviária é também assegurada pelo Estado, através das indenizações compensatórias que são entregues à ACP, à Transtejo, à Carris. Eu pergunto se a mobilidade está a ser assegurada no plano continental, porque é que não é assegurada com as regiões autónomas para via marítima. Esta é a questão. Miguel Gouveia estava a dizer que não é um serviço público esta ligação à Madeira. Eu acho que é um serviço público. Deveria ser um serviço aéreo. A ligação aérea está liberalizada e com a liberalização deixou de existir. Mas não há serviço para os passageiros residentes. As companhias aéreas não têm uma compensação indenizatória por serviço público por estar liberalizado. Há uma obrigação de serviço público. Há uma obrigação de serviço público. O subsídio é dado a uma companhia de bandeira. TAP, por exemplo. Não há auxílios de Estado às companhias. O que não há auxílios de Estado às companhias, nem as companhias têm a obrigação de prestar serviço público. Agora, o Estado tem que assegurar os residentes e assegura por via aérea a mobilidade. Falta assegurar por via marítima. É serviço público os voos para os Açores, Madeira-Açores. Sim, é precisamente. Não, serviço público não. É prestado por companhias. Também está liberalizado o mercado.
Está liberalizada. Vou à SATA, vou a outras companhias, podem voar. Sim, mas não foi através de concurso. Entre a Madeira e Ponta Delgada e Madeira. Mas não foi através de concurso. E os preços dessas linhas são normais, o próprio fui lá há 2 semanas. Não estamos a pôr a questão do transporte aéreo, é a revisão do subsídio de mobilidade no sentido de os madeirenses já não terem que adiantar os o foco da questão é esse. Até que viajar para o continente até é barato neste momento. Mas a lei previa a revisão ao fim de 6 meses. Mas a revisão já passaram 3 anos. Qual é a proposta que o Governo Regional tem para rever? Não, a proposta do Parlamento. É aprovado por todos os partidos. Está na gaveta da Assembleia da República. O que eu ouvi foi uma proposta por parte de um secretário a dizer que o subsídio só iria ter nas partes dos primeiros voos da manhã e nos voos da noite, que depois acabou por reverter essa situação. Ou dar o dito pelo não dito e dizer que isso não é. Isso foi essa era uma hipótese de revisão. Uma hipótese de revisão. A proposta que está depois Miguel Albuquerque recusou. A proposta que foi aprovada e foi submetida à Assembleia da República transfere para as companhias aéreas a responsabilidade de cobrar ao Estado de fazer o adiantamento dos 86 euros. De fazer o adiantamento. O problema é que uma das companhias que faz aqui a Rota da Madeira já disse: se isso for avante, sai. Claro. Com certeza, Miguel Gouveia, mas convenhamos que está aprovado pela Assembleia da República. Quer queiramos, quer não. Legislativa da Madeira. Legislativa da Madeira. Assembleia da República. Com o voto contra do PS, está só para regulamentar. Falta só regulamentar. Maioria na Assembleia da De qualquer maneira, convenhamos que nunca foi tão barato viajar para Lisboa. 86 euros é barato. Leonel, a questão é o adiantamento e quando o valor ultrapassa os 400 euros. Claro, e também uma situação. Fundamentalmente são essas as duas questões que é necessário rever. E uma família com 4 pessoas, mesmo abaixo dos 400 euros, é muito dinheiro, não é? Então, se um casal ganhar os dois o salário mínimo, conseguem adiantar os 800 euros? Não podem, mais não conseguem. Não conseguem. Isso foi vendido aos madeirenses pelo governo do PSD como um mas Miguel, eu recordo-me que a campanha de marketing era um céu de oportunidades, novo subsídio social de mobilidade. É verdade, foi o secretário mas vais falar sempre do passado. Mas vais falar sempre do passado ou vais querer resolver os problemas do presente? Nos está a trazer ónus para o presente, mas isso resolve-se. Já passou na Assembleia Legislativa da Madeira, já foi aprovado na Assembleia da República. O teu governo é que tem que resolver. Aliás o Miguel Gouveia é da área financeira e sabe disto. Não é preciso. Não, estou a dizer que é a área financeira. Está na área financeira da Câmara Municipal de Funchal. É possível. É engenheiro. Com MBA em finanças, julgo eu. Não é? É um engenheiro financeiro. Tem um pós-graduação. Mas sabe de dinheiro é com o Miguel Gouveia. Engenharia financeira. Diz que fez um milagre financeiro na Câmara Municipal de Funchal, não é? Portanto, percebe de finanças. Ou então percebe de milagres. E ainda faz uns empréstimos. Ainda faz uns empréstimos. Ainda contrai uns empréstimos. A questão é esta. Não é preciso que as companhias adiantem acima dos 86 euros o dinheiro ao Estado. O Estado pode criar, junto da banca, um fundo que possa gerir esta questão. Ou não? É possível. Isto é possível, está em cima da mesa também. É sempre possível, mas é essa a solução. Aquilo que eu defendo, eu não sei se é aquilo que defende o Governo da República, mas aquilo que eu defendo é que peguem nos 40 milhões que agora estão a aplicar neste subsídio, transfiram para a região e nós decidimos a nossa autoridade territorial é uma tarefa do Estado e não da região. É uma forma diferente que temos de abordar as todos Portugal. Porque se para uma coisa a autonomia é boa e o Estatuto Político mas esta não é uma questão. Para isso já não presta. Nós temos que ser autónomos. Questão de continuidade territorial. A continuidade territorial não tem preço. É que se for acima dos 40 milhões, vêm buscar o resto do orçamento regional. Como é óbvio. A propósito... E os 6 milhões antes também, quando em 2015 ou 2014 custava 6 milhões, o que é que significava? Vinha tudo o orçamento. Não havia. A propósito desta questão da mobilidade e saindo ligeiramente da opção, porque senão vamos ficar aqui com a opção o tempo todo. E ficávamos doentes, não é? Já sabemos que há áreas que o Miguel Gouveia diz que foram cumpridas e há outras áreas que o Pedro Coelho e o José Manuel Rodrigues diz que não foram mesmo cumpridas, de maneira que poderão vir a ser, estão a ser estudadas, é o que se depreende. Mas não vamos ficar aqui nesta obsessão o tempo todo, mas de acordo com o tema da mobilidade, parece que o CTT e o Governo Regional, de acordo com o que vincula
ou vinca, melhor dizendo, o Diário de Notícias nesta edição da sexta-feira, os CTT e o Governo Regional estão desencontrados sobre o subsídio de mobilidade para os estudantes. Os CTT dizem que o Governo Regional nunca formalizou o programa. Pedro Calado, entretanto, alterou o regulamento de apoio aos passageiros estudantes. Antes, no Parlamento, na audição mensal do Governo no Parlamento, Pedro Calado disse que ninguém duvidasse desse processo, mas, no entanto, já houve alterações ontem na reunião de Governo, ou seja, desde 1 de novembro, que o programa não tem cobertura, se os CTT não receberam a formalização, este programa não tem cobertura, nem tem sido pago qualquer valor. Eu devo dizer que a intenção do Governo Regional é boa, no sentido de ajudar os estudantes. Agora tem havido grandes atrapalhadas à volta desta matéria. Não é de hoje, já o ano passado houve problemas com esta ajuda que a região pretende dar aos estudantes madeirenses que estão em universidades nacionais. Eu sei que não é fácil, às vezes, do ponto de vista regulamentar ou legislativo, pôr a funcionar estas questões, mas a verdade é que esta questão do estudante insular, os Correios dizem que não foi formalizado por parte do Governo Regional, o Governo Regional diz que foi formalizado, mas a verdade é que o Conselho do Governo teve que alterar ontem a legislação sobre esta matéria, o que de alguma forma vai dar a razão à Inspeção-Geral de Finanças e aos Correios nesta matéria. O que eu espero é que os estudantes tenham as suas passagens asseguradas. Não, os estudantes só pagaram aquilo que deveriam pagar. 65 euros. A questão do adiantamento vai criar aqui um buraco financeiro que alguém vai ter que resolver. Pedro Coelho. Eu acho que, como o Zé Manuel falou, a iniciativa foi boa perante o impasse da República em tentar resolver este problema, pagando os estudantes só o valor que devem pagar, que são os tais 86 euros. 65, sim. Os restantes é que pagam 86 euros. É uma medida interessante, relevante. Há uma questão agora burocrática que tem que ser resolvida. Agora que temos que aplaudir foi a medida que o Governo Regional fez no sentido de resolver o problema dos estudantes junto das agências de viagens. Sei o que li no Diário de Notícias de hoje. Acho que o assunto está a ser ultrapassado, está a ser resolvido perante o impasse que foi provocado pela República. O que é relevante é que os nossos estudantes paguem apenas 65 euros. Bom, Miguel Gouveia, sobre isto? Sobre esta matéria, acompanhou este processo? Acompanhei assim muito ao de leve nos últimos dias, mas recordo que isto começou no ano passado, já com os charters que foram... Foi lançado no dia 1 de novembro. Exatamente. Este processo, charters, já, os charters foram a primeira tentativa de tentar desonerar o adiantamento aos estudantes, que é disso que está aqui em causa, e parece-me um bom princípio. No entanto, quando decidimos fazer as coisas de uma forma atabalhoada, normalmente há consequências e há consequências financeiras. Os primeiros charters vieram completamente vazios, isso foi público, foi uma boa propaganda de marketing para o Governo Regional, mas a realidade é que não serviu assim muitos estudantes. Os segundos, em princípio, pelo que foi tornado público, já tiveram... Miguel, houve gente na altura que só veio a Madeira nessas condições, recordas-te disso? Aliás, um avião inteiro veio um terço. Houve estudantes que a única oportunidade que tiveram foi nessa altura. O avião veio com um terço da capacidade. Mas em relação a este processo mais recente, este processo a mim não me espanta nada, até porque normalmente quando se tenta tomar decisões populistas, tenta-se tomar decisões sem perceber e compreender todas as implicações que elas têm, normalmente acabamos por pagar. E agora, como diz aqui o Zé Manel, e bem, alguém há de ter que pagar tudo aquilo que já tem sido feito, pelos vistos, confirmado pela alteração à legislação ontem em Conselho de Governo, pelos vistos não terem sido acauteladas todas as necessidades, nomeadamente no âmbito do reembolso. Espero que desta vez tenha ficado resolvido. Não é a primeira vez, nem é a primeira situação em que o Governo normalmente resolve as coisas por tentativa e erro. Espero é que não... Pedro Calado disse no Parlamento que a República estava a entravar a região outra vez. Sim, mas já começa a ser a tal obsessão, não virtuosa, mas a obsessão de quem, para todos os males, aponta para algum
uma diabolização do inimigo externo, aqui sendo a República, às vezes, eventualmente o Sol algum dia destes não. A verdade é que estas brigas e birras entre o PS e o PSD, entre o Governo Regional e o Governo da República, só prejudicam os madeirenses e os portugueses. É o que se tem visto. Já passámos meia hora de programa, abordámos 2 temas em larga escala. Vamos agora aos temas que os nossos próprios comentadores propõem. Por exemplo, Pedro Coelho fala no Plano de Investimento Nacional. Muito bem, ligando à posição do Primeiro-Ministro, António Costa, é público o Plano Nacional de Investimentos até 2030. Foi lançado há cerca de 2-3 semanas. Eu considero que não é um plano nacional, mas sim um plano continental de investimentos. Já teve lugar 2 sessões de esclarecimento em Lisboa. A primeira foi no dia 19 de junho. Tivemos já 5 sessões temáticas na área da rodovia, do ambiente, da mobilidade, dos transportes públicos e energia, todas realizadas em Lisboa e Porto. Já se realizaram também 5 sessões regionais, uma na região norte, outra no Alentejo, outra no Algarve, outra em Lisboa e Val do Tejo e outra também no centro, na região centro, em Coimbra. E depois eu queria dar alguns exemplos na questão da mobilidade e transportes públicos. Temos no plano 3,3 mil milhões de euros para as grandes redes do metro de Lisboa e Porto. Temos também na área da ferrovia mais 4 mil milhões de investimentos. Temos para a área da rodovia mais 1,6 mil milhões de euros. Na questão dos investimentos marítimo-portuários, temos mais de 2,5 mil milhões de euros para o Porto de Sines, para o Porto de Lisboa, para o Porto de Leixões, nada para a Madeira. Nos investimentos aeroportuários temos mais de 707 milhões de euros, mais uma vez nada para a Madeira, e esta opção de António Costa não cola com este plano, não cola com isto. Mas eu não estou preocupado com os Açores, Miguel Gouveia, eu estou preocupado com a Madeira. Isso é um plano nacional, as regiões autónomas também fazem parte do todo nacional, e quando temos um plano nacional que é apresentado em Lisboa e no Porto e há várias sessões de esclarecimento e não vão às regiões autónomas, porque efetivamente não há nada para dizer de novo nas regiões autónomas, preocupa-me porque este governo está a governar só para o continente e não para as regiões autónomas. Se o plano é nacional, também temos investimentos na área portuária, na área aeroportuária, na questão do ambiente, na questão da rodovia, também importantes, relevantes, estruturais, não só para a Madeira, mas para o todo nacional. A obra que se faz na Madeira faz em Portugal e, efetivamente, esta opção, esta preocupação com o todo nacional não cola. Fica o reparo do Pedro Coelho, João Manuel Rodrigues, sobre isto. Investimentos. O Plano Nacional de Investimentos deveria contemplar a Madeira e os Açores. Claro. Até que ponto é que a República deve se distanciar de investimentos pelo facto de haver regiões autónomas? Eu entendo que há obras nas regiões autónomas que são de interesse nacional. Claro, que são estruturantes. No caso dos aeroportos e portos, por exemplo, e determinadas outras infraestruturas, como hospitais, são infraestruturas nacionais que devem ser suportadas pelo Estado. No caso do hospital, caminhamos para os 50%, esperemos atingir. Eu acho que este plano é sobretudo um plano continental, como dizia o Pedro Coelho, e acho que deveria contemplar algumas obras das regiões autónomas. Estou-me a lembrar de 2 ou 3 obras que poderiam estar incluídas neste plano. O caso da ampliação, por exemplo, do Molho da Pontinha. Claro. Temos agora Porto do Canicial também, algumas obras. As obras do Porto do Canicial, a requalificação do Porto do Canicial. Estamos a lembrar de uma obra, por exemplo, que está para acabar no Conselho de Câmara de Lobos, no Conselho aqui presidido pelo Pedro Coelho, e que eu considero que é importante para a população, que é a ligação da Via Expresso entre o Estreito de Câmara de Lobos e o Jardim da Serra. E desse ponto de vista, este plano deveria contemplar obras para as regiões autónomas. Este plano foi feito à pressa, é preciso dizê-lo. Quinta-feira, na Assembleia da República, houve um debate sobre esta matéria entre o Ministro Pedro Marques e os partidos. Foi um debate muito polémico. Os partidos da oposição acham que há muito pouco tempo para discutir este conjunto de obras rodoviárias, ferroviárias e também portuárias. Agora, também tem que fazer aqui um reparo ao Governo Regional. A verdade é que o Governo Regional também nunca consulta a sociedade civil, nem consulta os partidos da oposição quando elabora os seus planos de investimentos e devíamos estar a discutir, na minha opinião. Manuel, o que é que teve este plano nacional com o plano de investimentos? Eu acho que devia haver um plano de investimentos também regional entre 2020 e 2030. Nós vamos ter agora um novo quadro comunitário de apoio,
que eu espero que não tenha uma redução de verbas para a Madeira. E para já percebemos, Manel. Miguel Silva Gouveia. Deve haver um plano também regional. Miguel Silva Gouveia, o Governo da República está isento de fazer obras na Madeira e nos Açores? Bom, se calhar as pessoas, ou se calhar não estamos aqui a falar da mesma coisa, porque se na verdade existem planos de interesse comum, como o hospital, é um projeto de interesse comum, e que está consagrado a nível nacional e até há financiamentos. Também já houve o compromisso de fazer novas esquadras aqui na região por parte da República. Mas isso é uma responsabilidade deles. E é uma responsabilidade do Estado. Miguel, essa responsabilidade da administração interna. E aqui tocamos no ponto certo. É preciso perceber o que áreas é que estão regionalizadas, e se nós somos ciosos da nossa autonomia para algumas coisas, também temos que sê-los para todas. O que estamos aqui a falar de planos nacionais de investimentos são normalmente não, são mesmo integrados nos quadros ou nos ciclos dos fundos estruturais e europeus de investimento, os quadros comunitários de apoio. Estamos a falar, neste momento, do Portugal 2030 ou 2030, do plano no Programa Nacional, que contempla só o espaço nacional, território continental. Logo no prólogo desse plano está lá previsto. Isto não é novidade. Já em 2007, quando se fez o Plano Nacional de Infraestruturas e Transportes, que era o equivalente a este Plano Nacional de Investimentos, contemplava-se exclusivamente nas regiões autónomas, eram só fazer uma reparação na pista do aeroporto da Madeira. Não sei se foi feita, se não foi. Era a única coisa contemplada. Penso que foi. Era a única coisa que foi contemplada no plano 2007-2014. Mas, na sua maioria, tirando esta exceção, o resto foi tudo a nível território continental. Porquê? Porque nós, nas regiões autónomas, e o Pedro aquilo que não disse, porque interessa-lhe do ponto de vista partidário omitir esta questão, os Açores também não estão consagrados no Plano Nacional de Investimentos. Mas está mal, mas onde está, Miguel? Deviam estar. Falar agora. Só está consagrados os investimentos da República. E então na Madeira o que é que se faz? O que se costuma fazer era o chamado Plano de Desenvolvimento Económico e Social, que se enquadra com os ciclos dos quadros comunitários de apoio. Tivemos o 2007-2014 e tivemos aquilo que foi chamado de Compromisso 2020. Compromisso Madeira 2020. Que estão consagrados os planos de investimentos precisamente equivalentes àquilo que é o Plano Nacional de Investimentos, aqui para a região. Agora o que eu pergunto, e diz o Zé Manel, e se calhar com alguma razão, eu pergunto, nós estamos quase a entrar no próximo quadro comunitário de apoio em que este plano tem que estar aprovado. Considera-se que ele já vem numa altura tardia. E na Madeira? E na Madeira? O que é que se conhece do plano de investimentos na Madeira? Temos o compromisso 2020, que nem se sabe quanto daqueles compromissos, daquele plano de investimentos, está efetivamente executado. Ainda nem se começou a falar do próximo Miguel, mas os quadros comunitários de apoio não se compadecem. Muito provavelmente o que acontece é o PSD não está preocupado porque sabe que não vai ter que governar. E como não vai ter esse peso, não vai ter essa preocupação, e de facto já merece algum descanso depois de 40 anos, e espero que o povo vai decidir. É questão pessoal. É normal que estejam atrasados e não têm nada. Já percebemos, na sua opinião, que a Madeira e os Açores deveriam estar rigorosamente nada. Já percebemos também que há, digamos, áreas que estão regionalizadas e que se calhar o Governo da República não tem competência. Mas há outras nas áreas comuns que, na sua opinião, deveriam estar lá. Sim, repare, se o Governo da República vai investir no Porto de Sines e no Porto de Leixões, o Porto do Comercial precisa de obras aqui. O Porto, mas é um projeto estruturante. Repara, Miguel, nós somos portugueses, mas não podem são infraestruturas de interesse, são infraestruturas, podem ser projetos de interesse comum. Podem estar advertidos. Miguel, podem e devem. São competências naturais não são competências naturais das regiões. Se o Governo, porventura, dissesse que vinha cá construir o Porto, seriam as Jesus de uma ingerência. Não acredito. Seriam uma gerência. Seria um erro do Governo. Seria um atestado quase. Temos um hospital que é um projeto de interesse comum e que o Governo da República andou para trás e para a frente. Andou para trás e para a frente e vai financiar o nosso hospital. Agora, a questão do Porto Comercial, que precisa de obras de mais de 5 milhões de euros, o pavimento, a questão da animação, todas as situações. O Porto não prevê a reabilitação.
Miguel, não vamos falar de vocês. Não falo de vocês, fala de nós, fala da Madeira. Os madeirenses não têm que estar uns contra os outros. Nós somos um povo só e devemos lutar como povo unido pelo interesse comum desta região autónoma. E tu estás-me a falar de nós e vocês, isso é um mau discurso. Vamos aproveitar esta questão. A união é importante. De vocês também. Não, eu falo vocês quando falo do meu governo. Já percebemos o que é que vos une e vos separa. Já percebemos o que é que vos separa, sobretudo. Vou dar um exemplo de uma infraestrutura que eu considero de interesse nacional, que poderia estar neste plano de investimentos nacional do Estado português e que é absolutamente crucial para a Madeira e para o Porto Santo, que é a beneficiação da GAR do Porto Santo em função do aeroporto do Porto Santo se ter tornado, nos últimos tempos, o aeroporto alternativo ao aeroporto da Madeira. Nós temos um gravíssimo problema, e vamos continuar, julgo, a ter, pelo menos segundo os dados da meteorologia, de inoperacionalidade no aeroporto da Madeira. Isso é um projeto de interesse nacional. O alternativo será o aeroporto do Porto Santo. Nós temos uma GAR do Porto Santo que foi construída pelo Estado. A GAR do Porto Santo foi construída pelo Estado, que tem que ser beneficiada para absorver o número de turistas. Com o apoio da NATO na altura, acho salvo erro. Quem fala da Aerogar, a NATO também apoiou. Quem fala da Aerogar fala da placa que só tem capacidade para 7 aeronaves. No entanto, existe uma comissão para um plano de contingência nesse aspecto, mas não se sabe nada sobre isso. E já é tempo realmente, Pedro Coelho, de se avançar com esse plano de contingência. É outro assunto que não é para hoje, mas sobre a alternativa do aeroporto do Porto Santo em relação à meteorologia da Madeira, há muito por fazer, com certeza. O João Manuel Rodrigues tinha proposto para tema de análise e reflexão a questão dos portos da Madeira, que de algum modo estávamos já a entrar no tema, e queria sobretudo vincar o quê? Eu queria falar Lembro que o Governo Regional voltou a dizer, nesta quinta-feira no Parlamento, que até ao fim deste mandato vai alterar a organização das operações portuárias. O Governo Regional anda a dizer desde o princípio deste mandato, já lá vão 4 anos, porque as eleições foram, salvo erro, em março de 2015, anda a dizer que vai mexer na gestão portuária, porque até ao fim do a situação não pode continuar e doa a quem doer, portanto havia que mudar a gestão portuária. E já tentou. O CDS tem uma proposta que pôs em cima da mesa e que vamos ver se segue em frente, que é, como se sabe, desde 91 há uma licença provisória a um operador, que é a OPM, que gera o Porto do Caniçal, sem qualquer tipo de pagamento à APRAM, que é a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira. Esta situação, obviamente, é insustentável. Apesar de estarmos no chamado regime de licenciamento, em qualquer outro operador pode entrar no Porto do Caniçal e operar. Aquilo que o CDS-PP propõe é que haja um regime de licenciamento como o atual, em vez de uma concessão, como já alguns defenderam. Porquê? Uma concessão fecha a concorrência, não há concorrência durante pelo menos 30 anos. Entregam ao operador, em regime de concessão durante 30 anos, o Porto, em troca de um pagamento. Aquilo que o CDS-PP propõe é que haja um regime que se mantenha o regime de licenciamento, mas com mais de um operador e que o pagamento de uma tarifa neste caso, à região. Mas porquê é que não há mais um ou 2 ou 3 operadores neste momento? Eu não sei porque é que não há. Não, mas está aberto. Interessa criar as condições para que exista. Mas o Zamanel está aberto. Interessa criar as condições para que venha a existir esse operador. Não há também é verdade que o que pesa no bolso das pessoas, das empresas e no custo de vida é a chamada fatura portuária. Ora, a fatura portuária inclui também o frete. Que é o maior. É a maior percentagem da fatura portuária. Mas quando eu mando vir qualquer coisa do continente ou dos Açores, quando uma empresa importa determinada matéria-prima, o que interessa é o que vai pagar no final. Escalpelizadas todas aquelas taxas, no final o que interessa é o que vai pagar a empresa ou o consumidor. Pedro Coelho, sobre esta matéria. Porque é preciso também baixar as taxas da APRAM. A APRAM cobra taxas ao operador, que depois cobra naturalmente a quem importa, que deveriam, obviamente, ser resulta, ao fim e ao cabo, num dos portos mais caros do país. Estamos a meio da tabela. Agora, é possível reduzir ainda os custos de contexto das empresas. E é esse o objetivo do Governo Regional quando diz Pedro Coelho que vai alterar o sistema até ao fim do mandato? Repara, o Governo já tentou, através de uma resolução 270/2017, em 2017, já tentou revogar
Há processo em tribunal. E há um processo em tribunal. E como é que o Governo consegue prometer que vai resolver estando processo em tribunal? Este processo está em tribunal, pode levar anos ou não. O que o Zé Manuel quer é que fique tudo na mesma. Quer mais operador e pode hoje em dia haver 20 operadores. Ou 50 ou 60. Hoje o mercado prevê e pode haver mais operadores. É verdade, é que o mercado é exíguo, não há economias de escala, não há mais operadores, porque efetivamente o mercado é exíguo e já tivemos mais carga na Madeira, mais navios a vir para a Madeira do que temos hoje. E de que forma é que o Governo Regional vai... O Regional quer é um contrato de concessão, ao contrário do que o Zé Manuel diz, é um contrato transparente, com regras claras, com princípios claros, com preços e tarifas. Não é um monopólio, é um concurso público internacional. Porque o mercado é um concurso público internacional que só ganhou, mas podíamos ter hoje 50, não temos porque não existem mais, porque não há interesse comercial nessa linha. Agora a questão que se coloca é que o Governo já tentou alterar, não conseguiu, que a OPM e como é que consegue prometer que vai alterar até ao fim do mandato? O Tribunal vai resolver, ou então o Governo pode não esperar pela decisão do Tribunal. Mas é uma questão que se pode ser resolvida. Pode não esperar. O operador pagar à Pram o que deve pagar. Pode não esperar. Uma taxa anual. Esta questão da operação portuária, o relevante aqui é o frete. O frete representa 80% do valor final. E esta situação não se vai resolver. O que o Pedro Coelho quer dizer é que o Governo Regional não vai esperar e vai resolver. Não disse isso. E disse que só há duas situações. Se o Tribunal se atrasar... Ou espera pela decisão do Tribunal, que pode ser antes das eleições, ou então, se não quiser esperar... É o que se prevê. Miguel Silva Gouveia, sobre esta questão dos portos. Estava a dizer que finalmente temos aqui uma opção, uma fratura ideológica em que discordo liminarmente daquela que é a opção que foi aqui apresentada pelo Pedro. Da concessão? Da concessão, discordo liminarmente. Acho, mas isto acaba por ser já, do ponto de vista ideológico, nos setores que são considerados estratégicos, o Estado, neste caso a região, deve manter sempre a possibilidade... O Estado é que deve assumir? Quando digo Estado da região, digo nós enquanto autonomia que temos, o setor público deve-lhe ser sempre permitido consagrar e definir a cada instante o que é interesse público. Isso só no regime de licenciamento é que é possível. Não, no contrato de concessão. Não. Só no regime de licenciamento ou numa concessão como é feita uma administração direta por parte pública. Por exemplo, é essa a vossa defesa? Seria um desastre, Miguel. Seria um desastre. A realidade é que hoje em dia estamos a falar. Não, eu acredito na administração pública regional e nos seus funcionários. Não, o problema é a legislação. E muitas vezes aquilo que a realidade tem demonstrado é que com as privatizações degradam-se o serviço, como aconteceu com o CTT, como aconteceu com a TAP, como aconteceu noutras circunstâncias com a EDP e com a REN. E aqui acho, mas isto é uma questão, como disse, ideológica. Numa perspectiva de operação de portos, tem que ter o Estado, a região, o decisor político, tem que ter a possibilidade a todo momento de poder definir o interesse público e adequar. Mas Miguel, em relação à licença do atual operador, podemos ter uma concessão público-privada. Começa a hoje em dia. A proposta que o CDS é uma empresa privada com participação da região. É preciso. Não vamos falar da Zona Franca, que essa é outra questão. Vamos falar? Porque se aquilo efetivamente é assim tão atrativo, os benefícios, os proveitos deviam de ser dos madeirenses. Mas é tão atrativo porque temos uma entidade privada em parceria com uma entidade pública a gerir. Pronto, mas é uma discordância que temos ideológica. Claro. Eu acho que os setores que deveriam ser devem estar na mão do setor público. A empresa de eletricidade aqui na Madeira é uma empresa de referência, está na mão do setor público e não fica a dever a nenhuma outra das suas podia dizer que a Câmara Municipal do Funchal podia explorar os parques de estacionamento e não explora. Explora. E de alguns privados. Alguns dá. Todos. Explora os parques. Quem não explorava era o anterior. Não são todos. Mas portanto, Miguel Silva Gouveia defende que este tema dos portos é estratégico e deveria ser a região a assumir publicamente. A questão dos transportes marítimos também, por exemplo. Sobre a questão da licença que falava aqui o Zé e da proposta do Zé, é preciso perceber que isto não é novo. Em 2010, já no âmbito de uma auditoria do Tribunal de Contas, a APRAM e a forma como são geridos
todas as áreas afetas ao domínio hídrico e domínio marítimo. Foi esta questão levantada e passo a referir. Houve uma recomendação por parte do Tribunal a dizer que, a manter-se esta opção da tutela da taxa, de não concessionar a taxa ou de não assumir, deve a operação portuária se articular para se concretizar a emissão de licença definitiva, que hoje em dia continua a estar uma licença provisória desde 1991, e ser cobrada a correspondente taxa, isto de 2010. Na prática, o que se está a falar é já de uma infração financeira, se isto hoje em dia não foi cumprido. Uma infração financeira dos responsáveis políticos. Mas indicava aí para uma concessão, se reparares, indicava que o caminho podia ser uma concessão. Não, a manter-se a opção de não concessionar. A manter-se a opção de não concessionar, mas podíamos funcionar, claro. A questão é que o operador está em tribunal defendendo os seus interesses e defendendo o contrato que existe. Ou não seja, há contrato, é uma licença. É uma licença. É uma licença. E aí vai defender e vai solicitar, obviamente, indenizações e por aí adiante. Não é fácil sair desta questão. Mas a indenização, uma licença por muitos anos. Leonel, mas a indenização pode compensar, a ser paga pode compensar a longo prazo. Não sei. Não sei qual é o valor da indenização. Sim, também não sei. Pode compensar, regular. O Governo Regional e o Partido Socialista, enquanto partido também responsável, possam acompanhar o CDS nesta matéria do operador pagar a licença. Ou seja, Miguel Silva Gouveia está nos detalhes, mas isso concordamos todos, do ponto de vista ideológico, claro. Se o PS for governo na Madeira, vai romper também com a atual licença, sujeitando-se às penalizações que existirem. Não posso comprometer com aquilo que fará o PS, obviamente, que se o PS for governo terá que ter o seu próprio programa. Eu, neste momento, respondo pelo Funchal. Como é que é? O Funchal ainda não tem tutela sobre os portos. Miguel, tu ainda há pouco falaste na tua questão ideológica. Eu, pessoalmente, ideologicamente, é isso que defendo. Obviamente não posso estar a falar, como o Pedro Coelho não pode estar a falar aqui, presumo eu, pelo presidente do governo. Pedro Coelho pertence à Comissão Política do PSD. Qual é o Porto Nacional? Não, mas não, a minha opinião não vincula a Comissão Política, como é óbvio. Nem todas as atividades têm que ser geridas. Agora, a operação pode ser feita pelos trabalhadores, pelo setor público. Isso tem elevado custos. Temos apenas mais 10 minutos para o tema do Miguel Silva Gouveia. Os custos também tem para os madeirenses. Miguel Gouveia propõe, como tema de análise da sua iniciativa, a questão da lei das finanças locais, penso eu que tem a ver com a receita do IVA e a sua repercussão nas câmaras municipais. É isso? Exatamente. Houve... Ou seja, um tema que Miguel Silva Gouveia fez declarações no sentido de que foi enviada uma missiva ao Parlamento para que o assunto fosse debatido a nível parlamentar. Para que o assunto fosse cumprido o Estatuto Político-Administrativo, que delega na região a matéria legal de aprovação do diploma, que contemple o cumprimento daquilo que está na lei das finanças locais, seja na Madeira, seja nos Açores. Certo. Já para desmontar completamente aquela que tem sido a argumentação do PSD, isto não tem nada a ver com a descentralização. Claro que não. Por muito que queiram fazer, aqui não tem, claro, não tem a ver com a descentralização. Aqui não tem. A participação do IVA é uma receita adicional, 7,5% adicional de todos os municípios do país. E nem de propósito, ontem saiu o boletim de execução orçamental daqui da região, em que o Governo Regional apresenta um aumento de quase 11% em receitas de IVA. É sinal que a economia está a crescer. 11% em receitas de IVA. A economia está a crescer. Ouve-se por parte do PSD. A carga fiscal está muito alta. Não, a economia está a crescer. A carga fiscal está muito alta. Também isso é outra realidade, que quando se tenta vender a ideia que baixamos é mais baixa que o continente. Miguel, é mais baixa que o continente ou não é? O IRC vai ser este ano. O IRS, as tabelas de retenção. Mas nós temos a possibilidade de ter 30% abaixo do continente. Sim, mas não é mais baixo. 30% abaixo do continente. Sobre esta questão do IVA, vamos em particular sobre esta questão do IVA. Sobre a questão do IVA, portanto, os municípios na região devem de ser equiparados àqueles que são o todo nacional. Não é uma questão apenas da Câmara do Funchal, é isso? É uma questão dos 11 municípios. E é importante ler ou perceber aquilo que diz o Estatuto Político Administrativo no que diz respeito à independência das finanças das autarquias locais. Sim. Que diz que o Estatuto Político Administrativo, ou seja, a região, não prejudica o regime financeiro das autarquias locais, definido na lei, o qual no arquipélago
igualizará a captação da região à média nacional. Ou seja, os municípios e o município. E o artigo 108 o que é que diz? O município do Funchal... Que as receitas geradas na região são receitas da região. Ou de Câmara de Lobos. Mas devem ser... Pedro Coelho, já agora, esta questão também é do interesse da Câmara de Câmara de Lobos. Como é óbvio, ou seja, a Câmara de Lobos não tem receita do IVA regional. Há aqui uma questão que é uma questão de princípio. O Miguel olha para a sua paróquia. Não é? Olha para a sua paróquia, para a Câmara do Funchal. E eu podia olhar só para a Câmara de Lobos. Mas eu não olho só para a Câmara de Lobos, eu olho para a Madeira. E efetivamente o que aconteceu foi uma alteração à lei das finanças locais em que há uma receita adicional de IVA de 7,5%. Essa receita adicional de IVA é na área da restauração, das comunicações, da eletricidade e do alojamento. Que é bastante. Aqui há uma questão de princípio. O Estatuto Político Administrativo define no seu artigo 108 que as receitas geradas da região são receitas da região. Eu sou favorável a mais receitas para a Câmara de Lobos. Mas Braga vai ter mais 7,5%. Lisboa vai ter mais 7,5%. Sai do Orçamento de Estado. Porquê que aqui nós temos que subtrair as receitas que já são nossas para dar aos municípios? Porquê que Braga recebe do Orçamento de Estado e Câmara de Lobos e Funchal não recebe do Orçamento de Estado? E depois aqui outra questão. Fica na região, a República fica na República. Leonel, e depois aqui outra questão. Aqui é uma questão que é uma questão também importante, tem a ver com o seguinte: a forma como isto é feito. Repare, e eu coloquei esta questão no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que o meu colega Paulo Cafofo também tem assento, mas não tem lá ido. E eu, sempre que posso, e sou convocado, lá vou. E estes 7,5% de IVA na restauração e no alojamento local, os municípios urbanos são aqueles que mais beneficiam. Ou seja, as pessoas da Almada vivem em Almada, mas vão para Lisboa trabalhar. As pessoas de Cascais, muitas delas trabalham em Lisboa. Muitas pessoas de Câmara de Lobos trabalham no Funchal. Muitas pessoas de Santa Cruz trabalham no Funchal, consomem no Funchal, gastam no Funchal, pagam café no Funchal. Ou seja, repara uma coisa. Vão jantar aos restaurantes da Câmara de Lobos. Esta receita adicional de IVA é uma receita importante para os municípios. Mas, em primeiro lugar, nós somos madeirenses. O que o Estado está a fazer é o seguinte: eu vou dar mais 7,5% aos municípios. Mas não vou dar a todos, vou dar só aos do continente, porque os outros sejam deduzidas verbas aos orçamentos regionais, tanto da Madeira como dos Açores, para dar aos municípios. Também nesta questão, Pedro Coelho defende que o Governo da República é que deveria pagar estes 7,5%. Não, mas porque não? É sempre mas não somos 308 municípios. Porque é que uns é de uma forma e outros é de outra? Porque, e vou repetir mais uma vez, porque é que os meninos de Braga e de Bragança recebem manuais escolares gratuitos e os de Câmara de Lobos não só. Mas o dinheiro cá, os impostos ficam cá, até aumentaste a receita fiscal. Até aumentaste a receita fiscal e o Governo Regional não quer o princípio da solidariedade. Princípio da solidariedade. Solidariedade tem que ter os contratos de programa. Eu tenho. Não, o Governo investe mais no Funchal do que o Funchal investe no Funchal. Vamos ouvir José Manuel Rodrigues. Fecha da Flor. Esta questão é semelhante à questão do IRS. Dos 5% igual, do IRS. igual. Precisamente igual. O IRS já se passou, já está estabilizado. A questão é igual. As câmaras também têm direito a 5% da receita do IRS e a receita do IRS é do Orçamento Regional. Agora temos 7,5% que as câmaras devem ter direito da receita do IVA e é uma receita regional. Há aqui uma questão, do ponto de vista constitucional, que é a Assembleia da República, que é o Governo da República, estar a mexer em verbas que não são da sua responsabilidade. Muito bem. Que é a questão dos orçamentos da Madeira e dos Açores. Mas eu também percebo que, ficando todas as verbas na região das receitas do IVA e das receitas do IRS, não custava nada ao Governo Regional suportar. Não, estou a dar razão aqui à vossa pretensão. Eu acho que as câmaras municipais devem ter direito aos 5% do IRS provindo do Orçamento Regional e devem ter direito aos 7,5% da receita do IVA. Até porque há, e o Pedro Coelho sabe disto, decisões do Tribunal Constitucional que dizem que estas receitas dos municípios devem provir dos orçamentos regionais e não do orçamento Estamos mesmo no fim. Zé Manel, os impostos se fosse Presidente do Governo Regional e se o Funchal quisesse os 7,5% e dizia: sim senhor, está aqui os 7,5% do IVA. Agora, Festa da Flor, Carnaval, iluminações de Natal, fogo de artifício,
Funchal com esses 7,5% do IVA que pague essa despesa. Não, ou seja, senhor. a maioria dos investimentos públicos são feitos no Funchal. Os investimentos prioritários e relevantes em termos económicos e financeiros são no Funchal. É a festa da flor, o carnaval, o fogo de artifício, tudo isso é feito no Funchal. E isso é suportado pelo Governo Geral. Isso é feito pelo Governo Geral. Estamos mesmo no fim, muito obrigado. Fica só aqui. Só para terminar, é que estamos na iminência de renovar a licença do casino por mais de 10 anos, eventualmente, do casino, que representa receitas que vão todas para o orçamento da região, e essas receitas são, por lei, obrigadas a aplicar na promoção turística. Muito obrigado a todos, bom fim de semana. E é por isso que a Festa da Flor é paga. Muito obrigado, bom fim de semana. Debate da semana. Conversas cruzadas, factos e ideias em confronto. Debate da semana. Um programa de Lionel de Freitas, aos sábados ao meio-dia, com reposição aos domingos, depois da 1 da tarde, na TSF Madeira. Adira à fatura eletrónica. Poupe energia para o que realmente importa. Um ambiente mais sustentável.